Retomada de conteúdo, pessoal. Conteúdo lá do segundo período, conteúdo do sistema esquelético. Então, o objetivo dessa aula é justamente retomar esse conteúdo, dar uma revisada, né? E para aqueles que não acompanharam, justamente passar a conhecer o sistema esquelético, fusão, divisão e classificação desse sistema. Então, o sistema esquelético é composto por ossos, ligamentos, cartilagens, né? E aí, o osso, ele é uma forma especializada, um tipo de órgão, né? Ele é duro, mais vascularizado, é um órgão esbranquiçado. E unido a outros ossos, ele forma assim as articulações, né? Então, a articulação é a ligação de dois ou mais ossos, né? Então, nós temos ainda os ligamentos, que é tipo de tecido que liga o osso a outro osso. E também temos os tendões, que liga a estrutura do músculo ao osso. E na união de dois ou mais ossos formando uma articulação, sempre nós vamos estar encontrando a cartilagem, né? Essa forma elástica, esse tecido conectivo, semi-rígido, que sempre vai estar presente em uma articulação, justamente para permitir esse movimento dessas estruturas ósseas. Então, isso é o sistema esquelético. E aí, o sistema esquelético ele possui funções bem específicas, né? Então, uma das funções do sistema esquelético é a sustentação. Então, ele sustenta todo o nosso corpo, né? Ele sustenta o nosso organismo, dá esse apoio ao corpo. Ele ainda outra função é a proteção, né? Então, ele permite essa proteção tanto de órgãos vitais como o coração, o cérebro, pulmão, medula óssea, né? Medula espinhal, então, lá na coluna. Então, as estruturas do sistema esquelético promovem a proteção. Tanto que na imagem eu coloquei a caixa torácica, né? Justamente mostrando que ele protege órgãos como pulmão e coração. Esse sistema esquelético ainda é base mecânica para o movimento. Então, os ossos, eles são pontos de fixação para o músculo, né? O músculo é fixado nesses ossos. E aí, juntamente com o músculo e todas as alavancas articulares, promove o movimento, né? Ele ainda é local de armazenamento de sais minerais. Então, os ossos eles atuam como reservatório desses sais, como cálcio, íon, fósforo, né? E ainda produção de célula sanguínea. Então, é no sistema esquelético que acontece a produção da célula sanguínea. Assim como qualquer outro tipo de tecido no nosso organismo, o tecido ósseo também é formado por células. Então, são 3 tipos de células que formam o tecido ósseo. Então, são os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Os osteoblastos, gente, ela é uma célula jovem e responsável pela produção da matriz óssea. Então, é ela que inicia a calcificação. Já os osteócitos são os osteoblastos, só que na fase adulta. Então, os osteoblastos amadurecem e se transformam em osteócitos, né? E aí ela passa a ser responsável pela manutenção dessa matriz óssea. E temos os osteoclastos, que elas são responsáveis pela reabsorção dessa matriz óssea. Então, os osteoclastos liberam as proteínas e ácidos que digerem a matriz óssea, né? Ela é muito importante nesse processo de desenvolvimento de manutenção e reparo ósseo, justamente quando o indivíduo sofre uma fratura, né, quebra esse osso. Então, aquele osso que foi quebrado é um osso velho, né? Então, os osteoclastos que vão lá e atuam no reparo desse osso, na manutenção, ele reabsorve esse osso velho, dando espaço aos osteoblastos para ir lá e produzir um novo osso, né? Então, a ação dessas células, né, dos osteoblastos e osteoclastos, elas têm que estar equilibradas, né? Acontece um problema muito grande
E aí o indivíduo desenvolve certas patologias quando quando essas ações dessas células não estão equilibradas, né? Então, quando, por exemplo, se a ação dos osteoclastos for maior do que a dos osteoblastos, esse indivíduo começa a perder massa óssea, né? E o indivíduo desenvolve a patologia chamada osteoporose. Então, o tecido ósseo e o exercício físico para esse tecido ósseo é muito importante, porque esse tecido ele se torna mais forte, né, e saudável quando ele é submetido a uma grande tensões, né? Então, a primeira tensão que o nosso organismo recebe é da gravidade, mas o indivíduo não pode esperar só por essa tensão, né? Então, ele tem que praticar exercício físico, sair do sedentarismo para justamente fortalecer e permitir que essa estrutura óssea torne-se mais resistente. E aí, quando esse tecido ósseo ele tem uma tensão, ele é submetido a tensões, ele torna-se mais resistente porque há um aumento dos sais minerais e da produção das células colágeno pelos osteoblastos, né? Então, a ação dos osteoblastos, ela fica equilibrada. E quando esse indivíduo não tem essa tensão, né? Quando o indivíduo é sedentário, não realiza nenhum exercício, com o passar da idade, a ação da reabsorção, que é a dos osteoclásticos, pode ocorrer mais rapidamente do que a ação dos osteoblastos, né? Então, aí o indivíduo ele pode sim começar, com o passar da idade, começa sim a perder essa massa óssea e aí pode desenvolver osteoporose, principalmente se o indivíduo não pratica nenhum tipo de exercício. Então, por isso que é importante em todas as faixas etárias o indivíduo realizar sim a prática regular de exercício. Então, o esqueleto humano, para a questão de estudo, ele é dividido em dois, né? Então, ele é composto por 206 ossos. E eu ainda divido esse esqueleto em axial e apendicular. Axial é tudo que está no centro desse meu esqueleto, né? Então, crânio, caixa torácica, coluna é o esqueleto axial. E o esqueleto apendicular são os apêndices, né? Os articulados, os membros, né? Superiores e inferiores com suas cinturas. Então, o esqueleto axial ele é composto por 28 ossos formando o crânio, um osso ióide, 26 formando a coluna, 24 costela e um externo. Esses são os ossos que compõem o esqueleto axial. Já no apendicular, nós vamos ter os 64 ossos dos membros superiores, incluindo a cintura escapular, né? Que é a escápula com a clavícula, e os 62 ossos do membro inferior, que é incluindo a cintura pélvica. Então, está aqui uma imagem mostrando melhor essa divisão do esqueleto, né, para a questão de estudo. Então, tudo que está no centro, né, nessa coloração mais azulada, é o axial, e a coloração mais amarelada, mais alaranjada, é o apendicular. Então, o número de ossos de um indivíduo adulto é 206. Lógico que quando o indivíduo ele nasce, ele pode ter mais ossos, né, justamente porque tem estruturas ósseas que ainda não estão calcificadas, então só calcifica quando chega na idade adulta. Então, por isso que o indivíduo, quando nasce, ele tem mais ossos. Então, na cabeça, nós vamos ter 22 ossos, sendo 8 no crânio e 14 na face. Pescoço, 8, tórax, 37, sendo 24 costela, 12 vértebras e um externo. No abdômen, nós temos 7, que são as 5 vértebras lombares, um sacro, um cóccix. Membro superior, nós vamos ter 32, cintura escapular, 2 ossos, um braço, 2 no antebraço e na mão 27. Membro inferior, 31. Uma na cintura pélvica, uma coxa, um joelho, uma perna, ou melhor, 2 na perna e 26 no pé. E os ossículos do ouvido médio, que são 3, que é a bigorna, estribo e martelo, né? Então, aqui, quando eu falo cintura escapular, então é esse osso aqui da clavícula e a escápula, forma a cintura escapular. Cintura pélvica é o ossinho do quadril, né? O ilho aqui, certo? Então, esse osso ele ainda é classificado de acordo com sua forma, né? Então, eu vou ter a classificação de osso plano, que são aqueles ossos mais achatados. Um exemplo aí tá o osso frontal, mas a escápula também se classifica nesse osso plano. Vamos ter os ossos curtos, que tanto o comprimento como a largura deles são proporcional. Então, aí tá o osso, um exemplo, o osso do carpo. Osso sesamoide, um exemplo aí tá a patela. O osso sesamoide é sempre aquele osso que está no interior de tendões, né? O osso sesamoide, esse tipo de osso, ele sempre vai ser uma alavanca, né? Um aumento do braço de alavanca desses tendões, né?
Então, é o osso sesamoide. Osso longo é aquele osso onde o comprimento ele é maior do que a largura. Então, todos os ossos dos membros, né, seja ele superior ou inferior, sempre vai ser longo, né? A gente observar no esqueleto. E temos também os ossos irregulares. Osso irregular é aquele osso que não se classifica em nenhuma não se enquadra em nenhuma das classificações anteriores, né? Então, ele vai ter a sua estrutura vai ser irregular, né? Então, o exemplo aí está o osso da vértebra da coluna. Então, aqui está o mapa mostrando os principais ossos, né? Então, aqui eu tenho o crânio, maxila, mandíbula, aqui é a clavícula, escápula está lá atrás, o osso do braço é o húmero. Então, a caixa torácica, aqui eu tenho as costelas, bem no centro eu tenho o externo, né? Atrás eu tenho a coluna vertebral. Nos ossos do antebraço eu vou ter dois, que é o rádio e a una. Vou ter os ossos do punho, que são os ossos carpais. Da mão, metacarpos, e do dedo são as falanges. Osso da coxa é fêmur, perna, tíbia e fíbula. Tíbia a mais grossa, fíbula a mais fininha. Osso do calcâneo são os ossos tarsais. Do pé, metatarsais, do dedo, falange. Aqui essa imagem mostra melhor, onde mostra aqui o osso do quadril, né? Aí, na visão posterior, mostra melhor a escápula, né? As vértebras. Então, aqui a coluna ela é dividida em 3, né? As 7 primeiras eu chamo de cervical, depois as 12 torácica e as últimas lombar, né? Aí eu ainda tenho o sacro e o cóccix lá no finalzinho. Bons estudos, até a próxima!